Olá, em Matos aqui com vocês e vamos para a nossa primeira aula de geometria analítica. E essa aula nós falaremos sobre o estudo do ponto. Tudo relacionado a ponto nós vamos começar a partir da aula de hoje. Bem, primeiramente nós temos que saber de que se trata a geometria analítica. Bem, a geometria analítica, ela também é chamada de geometria de coordenadas e que antigamente recebia o nome de geometria cartesiana. É o estudo da geometria através dos princípios da álgebra, ou seja, nós vamos utilizar muito a álgebra para estudar os conceitos de geometria analítica. Bem, sistema de coordenadas cartesianas. Em geral, é usado o sistema de coordenadas cartesianas para manipular equações para planos, retas, curvas e círculos, geralmente em duas dimensões, mas por vezes também em três ou até mais dimensões. Quando nós falamos em duas dimensões, nós temos que lembrar do plano cartesiano. Ora, o plano cartesiano, ele possui o quê? O eixo X, que nós chamamos eixo das abscissas, e o eixo Y, que nós chamamos eixo das ordenadas. Se eu considerar um ponto P qualquer, ele sempre vai ter um par ordenado, e esse par ordenado, o primeiro valor ou o primeiro número será o x, e o segundo valor ou o segundo número será o y. Então, nós dizemos que a cada ponto do plano corresponde um único par ordenado xy, e a cada par ordenado xy está associado um único ponto, tá bom? Bem, como exemplo, vamos verificar o seguinte: ao par ordenado de números reais 0 e 0 está associado o ponto O, origem. 3 e 2 está associado ao ponto A. Menos 1 e 4 está associado o ponto B. E menos 2 e menos 3 está associado o ponto C. 2 e menos 1 está associado o ponto D. Então, consideramos esse plano cartesiano. Observe que temos o eixo X, é você lembrar daquela reta dos números inteiros, onde para a direita tem os valores positivos e para a esquerda os valores negativos. O eixo Y, essa reta vertical, que para cima tem os valores positivos e para baixo os valores o quê? Negativos. Então, consideremos aí a origem, o ponto 0 e 0. Então, aparece marcando o ponto de encontro dos dois eixos. O ponto A, 3 e 2. Então, lembrem-se que é sempre primeiro o X, depois o Y. Então, nós temos o ponto A, 3 e 2. Depois o B, menos 1 e 4. Então, menos 1 no X e 4 no Y. Depois o ponto C, menos 2 e menos 3. Menos 2 no X e menos 3 no Y. E por fim, o ponto D, 2 no X e menos 1 no Y. Então, aqui nós temos o ponto Q, D. Correto? Então, vai ficar como exercícios para você praticar, você encontrar qual é o ponto E, qual é o ponto G, o F e o H. Tá certo? Então, esses 4 pontos aí que eu quero que você coloque qual é o par ordenado
desses valores dessas letras que apareceram aí, tá certo? Bem, coordenadas do ponto médio de um segmento, tá? Então vamos considerar o seguinte: dado um segmento de reta AB, nós temos um segmento de reta AB, tal que o ponto A tem a abscissa XA e a ordenada YA, o ponto B, XB, YB, são pontos distintos. Temos o ponto médio, que nós vamos representar por XM e YM, e ele é dado pela seguinte fórmula. Tá? O ponto médio, então, é a média aritmética das abscissas e a média aritmética das ordenadas. Então, ficará XA mais XB dividido por 2, YA mais YB dividido por 2. Então, para encontrar a abscissa do ponto médio, XA mais XB dividido por 2, e a ordenada do ponto médio, YA mais YB dividido por 2. Tá certo? Vamos resolver um exemplo. Está dizendo o seguinte: calcule as coordenadas do ponto médio do segmento AB em cada caso. Então, na letra A, nós temos o ponto A 2 e 1, o ponto B 0 e 6. Lembrando que no par ordenado, sempre o primeiro valor é x e o segundo valor é y. Então, o XM, XA mais XB dividido por 2. Quanto é o XA? 2. Quanto é o XB? 0. 2 mais 0 dividido por 2. 2 mais 0, 2. E 2 dividido por 2, 1. O YM, YA mais YB dividido por 2. YA é 1, YB 6, dividido por 2. 1 mais 6 é igual a 7, então ficará 7 sobre 2. Você não precisa dividir, porque geralmente nessa situação, quando não tem um resultado inteiro, é preferível que deixe na forma de fração. Tá? Então, nesse caso, as coordenadas do ponto médio será 1 e 7 sobre 2. Também não impede se for uma questão para você marcar a alternativa correta, aparecerá aí 3,5, porque 7 dividido por 2 é 3,5. Então, aí no caso, você teria que dividir. Item B, o ponto A 5 e 6 e o ponto B menos 6 e menos 8. Então, como é que ficará? XM é igual a XA mais XB dividido por 2. O XA é 5 e o XB é menos 6. Então, cuidado quando aparecer o sinal negativo. Então, ficará 5 menos 6. Aquela propriedade lá, ou então aquele conceito lá dos sinais, você, quando tem dois números de sinais diferentes, você subtrai e conserva o sinal do maior. Então, subtraindo 6 menos 5 vai dar 1, o sinal do maior, no caso, é do 6, que é negativo. Então, fica 1 negativo dividido por 2, também você não precisa dividir, então fica menos meio. O YM, YA mais YB dividido por 2. O YA é 6, o YB é menos 8. Então, fica 6 menos 8 dividido por 2. Da mesma forma, 6 menos 8 vai dar quanto? Menos 2. E menos 2 dividido por 2 é igual a menos 1. Não esqueçam dos sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, ficará menos 2 dividido por 2 e menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Então, nesse caso, as coordenadas do ponto médio será menos meio e menos 1. Tá ok, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Bons estudos e fique com Deus. Valeu!